Eu não sei se você conhece gente assim, talvez você também possa ser assim. Chega no ambiente e quer ficar falando de Bíblia, quer ficar falando de Jesus, quer ficar falando de igreja. Só que o ambiente onde a pessoa está inserida não é um ambiente onde tem crente. Quem gosta de falar de Jesus são pessoas que têm um amor por esse Jesus. As pessoas que não são cristãs não gostam desse tipo de assunto. E aí acaba, irmão, que ao invés de a pessoa estar evangelizando, ela está afastando as pessoas do caminho do Senhor e passa a ser aquele crente chato. Pregue o evangelho com toda a sua força, com toda a sua vontade. E se preciso for, use as palavras. Isso resume muito, cara. Esse é um soco na cara, tá ligado? Desses crentes que é chato pra caraca. Onde vai quer ficar falando de Jesus, de Bíblia, de igreja. Quem ama esse assunto, eu já falei isso na introdução, somos nós. A gente ama Jesus, a gente ama a Bíblia, consequentemente a gente ama a igreja. Só que a gente precisa entender que quem não é crente não gosta nem um pouco desse assunto. E falar desses assuntos, a gente não vai convencer ninguém. A gente precisa entender que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, não somos nós, tá ligado? Deus, quando ele quer convencer alguém através do seu espírito, ele vai fazer a obra. É porque às vezes, cara, tem esses crentes que é chatão mesmo, mano. Então ele acha que, eu tenho que pregar o evangelho. Sim, você tem que pregar o evangelho, mas pregue com as suas atitudes, tá ligado? Tem que ganhar a alma para Jesus. E nessa ânsia, nessa sede, às vezes até numa intenção positiva, ele acaba expelindo pessoas ao invés de atrair pessoas. Eu acho que o foco dessa galera tá um pouco errado, tá ligado? Porque ao invés dele ser um imã de atrair pessoas, ao invés dele pensar em estratégia de atrair pessoas com amor, com bondade e mostrar aquilo que Jesus fez na vida dele, não com palavras, mas com ações, com atitudes, mostrando esse amor genuíno, mostrando uma empatia genuína, mostrando o amor por pessoas, por vidas. É isso que vai convencer as pessoas de que o cristianismo e de que Cristo pode e tem algo na vida delas, tá ligado? Porque se a gente começar a ficar falando, arrotando santidade, falando o que faz, falando o que acontece, falando o que Deus usa, isso não vai criar ponte para as pessoas virem para Jesus. Isso vai criar muros, isso vai criar muralhas que vai afastar as pessoas de Jesus. Você imagina eu, mano, que curto um ambiente mais de rock and roll, de motoclube, chegar no motoclube e começar, ei, Vaso, Deus te ama, porque lá na igreja... Mano, ninguém quer saber disso, mano. Tá ligado? A galera tá de olho em você. Você não diz que é crente? A galera tá de olho em você, nas suas ações, nas suas atitudes. Mas crente, a real é essa, mano. Crente é um povo que gosta de falar mal dos outros. Ele já tem essa prática dentro da igreja. Aí quando vai pra fora da igreja, fala mal dos outros, fala mal dos outros. Aí o que a gente ouve por aí? O ditado popular que é o seguinte: eu gosto de Jesus, eu creio em Jesus, mas Jesus é maneiro, Jesus é amor, mas a torcida desse Jesus não é maneiro, os seguidores desse Jesus não é maneiro, eu não quero isso pra mim. As pessoas fogem desse estilo de vida porque elas veem que quem segue a Cristo tá seguindo ou no modo errado, tá ligado? Ou alguma coisa tem errado, porque isso tem expelido as pessoas e não atraído. Você tá conseguindo pegar a visão? Então fica muito claro pra mim que o foco da gente não é ficar falando de Cristo, falando de Jesus, falando da Bíblia, não. O nosso foco é se relacionar com pessoas, compartilhar experiências de vida e naturalmente por Cristo fazer parte da nossa vida, ou seja, por Cristo ser a nossa vida, isso vai exalar naturalmente, não precisa ser algo forçado. Você não precisa mostrar santidade pra ninguém, você não precisa provar nada pra ninguém, você só precisa ser. Você sendo, a essência de Cristo é exalada naturalmente. E a gente, através disso, a gente pode pensar duas reflexões pra gente tentar ver se a gente atrai essas pessoas de uma forma mais genuína. Como que nós podemos ser cristãos autênticos que atrai as pessoas para perto da gente pelo nosso testemunho, pela transformação que Cristo tem feito na gente? Como nós podemos fazer isso? E a segunda coisa é quando eu tenho um relacionamento com uma outra pessoa, essa pessoa, ela consegue sentir, ela consegue ver essa diferença em mim, ela consegue sentir um amor genuíno fluindo através de mim, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita em nós.
Então, se o Espírito Santo habita em nós e nós damos esse fruto do Espírito, as pessoas elas precisam perceber isso. Se for as pessoas que tinham amizades e contato com a gente antes da nossa conversão, quando ela ter contato com a gente agora, ela precisa ver essa transformação. E se for uma pessoa que a gente conheceu agora, essa pessoa ela precisa ver que existe algo diferente, algo a mais na nossa vida. Porque o cristão, ele foi feito para duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se você tiver amor próprio, desenvolver esse amor, automaticamente você vai amar o seu próximo. E você amando o seu próximo, isso já é o total diferente. Porque a palavra de Deus está se cumprindo e o amor das pessoas tem se esfriado. E quando você faz a diferença e as pessoas notam essa diferença naturalmente, elas começam a te perguntar: o que você tem que você é diferente? E irmão, eu sou esquisito, eu sou estranho e a glória é para Deus. Mas quando eu tenho contato com pessoas que eu não conheço, as pessoas notam essa diferença. E essa é a abertura para eu falar de Jesus. Não que Jesus é, mas o que Jesus fez na minha vida e ser testemunho para que aquela pessoa que teve contato comigo, ela vá embora e ela começa a ficar pensando naquilo e é o Espírito que vai trabalhar e a minha parte eu fiz. Então, mano, a gente precisa parar de ser o crente chato, de ser o crente mimimi, de ser o crente que quer mostrar que é santarrão, de ser o crente que, não, mano, arrotar a santidade. Não, a gente precisa ser cristãos, centrados, sábios e ter estratégias para propagar o reino. Porque, irmão, o mundo jaz no maligno e a gente precisa proclamar esse evangelho. E porque Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Então a gente precisa se preparar e cumprir esse ID de Jesus. E uma coisa que faz muito sentido com isso tudo que eu estou falando é que a gente precisa entender que para a gente florescer, para a gente emanar esse Espírito Santo de Deus, deixar Jesus viver na gente precisa morrer, a gente precisa esvaziar o nosso ego.